Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E o episódio de hoje será um especial com a análise da Copa do Mundo de 2026. E o grupo da vez é o B, com Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. Iniciando pelo Canadá, o time se destaca pela intensidade e velocidade nos confrontos, buscando pressionar o adversário e conta com o fator casa na fase de grupos para fazer uma boa campanha, que também pode colocar uma pressão extra, mas enfrenta muitos problemas físicos e lesões de jogadores que podem chegar ao limite na Copa do Mundo. O time é treinado pelo técnico Jesse Marsh e o gol enfrenta uma indefinição. O Crepô, goleiro do Orlando City dos Estados Unidos, é uma das opções, com o Danny St. Clair do Inter Miami como a outra opção. A dupla de zaga joga na França, o Cornelius do Olympique de Marseille e o Bombito do Nice, que recentemente passou por uma lesão, e tem outras opções como o Luc de Fogerolles, que joga no Dender, da Bélgica. Sobre o tema lesões, as laterais apresentam algumas das maiores preocupações da seleção. O Johnston, do Celtic da Escócia, voltou de lesão recentemente, então pode ser uma dúvida. Uma opção é o Nico Sigur, que joga no Hajduk Split da Croácia. Na lateral esquerda, o Lariea, do Toronto, passou por algumas lesões e a vaga pode ser ocupada pelo Davis. Então são laterais que fornecem um bom apoio ofensivo e precisam estar com o físico completo. O meio de campo começa com o Ismael Koné do Sassuolo da Itália, que vem sendo um jogador muito destacado, muito promissor, e o Eustáquio do Los Angeles FC dos Estados Unidos. Os meias laterais, nós temos o Buchanan do Vila Real da Espanha e o Alphonso Davies do Bayern de Munique da Alemanha, que é o craque referência do time e ajuda na fase ofensiva e defensiva pelos corredores laterais, e tem como opção o Ahmed do Norwich City da Inglaterra. O Canadá joga com uma dupla de ataque que fica mais centralizada. O Jonathan David, da Juventus da Itália, é dono de uma dessas vagas, e a outra vaga fica mais aberta entre dois jogadores, o Oluwasei, do Vila Real da Espanha, e o Larin, do Southampton da Inglaterra. Finalizando a análise sobre o Canadá, o craque é o Alphonso Davies, que dispensa apresentações, multicampeão pelo Bayern de Munique. Como lateral esquerdo ou meia esquerda, vai oferecer muitas opções para a seleção canadense. O jogador para ficar de olho é o Jonathan David, atacante muito importante, que vai entregar também muita força ofensiva. E a revelação é o volante Ismael Koné do Sassuolo da Itália, que é extremamente promissor e que provavelmente vai se destacar muito nessa Copa do Mundo. A Bósnia e Herzegovina vem empolgada após eliminar a Itália na repescagem e aposta no jogo aéreo muito forte para marcar seus gols. Ao lado da Noruega, a Bósnia possui a maior média de estatura da Copa, com 1,87. As maiores dificuldades ficam por conta da pouca opção de elenco, variedade de estratégias e a pouca experiência do técnico Sergei Barbares. O time base da Bósnia começa com o goleiro Vasily do St. Pauli, da Alemanha, e a linha de zaga é composta pelos jogadores Katic, do Schalke 04, da Alemanha, e Muharemovic, do Sassuolo, da Itália. As laterais apresentam funções diferentes. O Dedic, do Benfica de Portugal, acaba sendo mais ofensivo, subindo mais para realizar cruzamentos. Já o Kolasinac, da Atalanta da Itália, é quase como um terceiro zagueiro, subindo bem menos. O meio de campo começa com os volantes Basic, que joga no Cazaquistão pelo Astana, Tahirovic, que joga na Dinamarca pelo Brøndby, que tem opções como Sundic, do Pafos do Chipre, e Burnic, do Karlsruher da Alemanha. Os meias laterais acabam apresentando a necessidade de serem mais rápidos, focados em jogadas pelas laterais ou até mesmo centralizando para municiar os atacantes. Os meias que jogam pelos lados, nós temos o Bayraktarevic do PSV da Holanda, o Memic do Viktoria Pilsen da Tchequia e o Alay Begovic do Salzburg da Áustria. E agora os dois atacantes que praticamente são duas torres que recebem muitos lançamentos e muitos cruzamentos. Para iniciar nós temos o Demirovic do Stuttgart da Alemanha e o Dzeko do Schalke da Alemanha. Outras opções de centroavantes muito altos, nós temos o Tabakovic, do Borussia Mönchengladbach da Alemanha, e o Samed Bazdar, do Jagiellonia da Polônia. Finalizando a nossa análise sobre a Bósnia e Herzegovina, o craque da seleção é o Dzeko, é um jogador que não se limita ao jogo aéreo, então ele vai ser muito importante para a fase ofensiva da Bósnia.
Jogador para ficar de olho, Demirovic, que é outra opção, faz a dupla ali com o Dzeko e será muito importante também na fase ofensiva da seleção. Sobre a questão da revelação, o Bayraktarevic é a grande esperança da seleção, um jogador nascido nos Estados Unidos, canhoto, muito habilidoso e que pode ser mais uma boa aquisição da seleção da Bósnia para fazer uma boa campanha nessa Copa do Mundo. O Catar mantém a base da seleção de 2022, mas fisicamente pode sofrer com jogadores acima dos 30 anos. A renovação foi muito tímida, com poucas opções de jogadores jovens, e quando sofre para construir, abusa dos lançamentos. A seleção sofre com um elenco com opções escassas, explícita na renovação muito lenta, e a zaga apresenta dificuldades com ataques mais rápidos. A seleção é treinada pelo técnico espanhol Julen Lopetegui e começa com dúvidas no gol. O Barchan do Al Saad e o Abunada do Al Rayyan disputam a vaga. A linha de defesa é formada pelo Salman do Al Saad e o zagueiro brasileiro naturalizado qatari Lucas Mendes pode disputar uma vaga. Ele atualmente joga no Al Wakra. Outras opções nós temos o Koki do Al Saad. O Pedro Miguel do Al Saad é dono da posição como lateral direito, mas em alguns jogos ele faz a linha de zaga, abrindo espaço para um jovem, o Al-Oui do Al Garrafa, dominar essa posição. Na lateral esquerda, Al-Braak do Al Duhail pode ser o jogador escolhido. Nós temos também o Ahmed do Cultural Leonessa como opção e é possível que tenha uma dobradinha, ou seja, os dois jogadores entrarem, serem escalados juntos. Agora, vagas que são muito disputadas, ou seja, os volantes, o Madibo do Al-Wakra é uma dessas escolhas, e nós temos opções como o Fatih do Al-Arabi, outras opções, Hatim do Al-Rayyan e Bodiaf do Al-Duhail. Para o meio de campo e pontas, nós temos o Edmilson Júnior do Al-Duhail, que é nascido na Bélgica, mas acabou de se naturalizar qatari, que acaba sendo um dos vários pontas velozes que buscam mais jogadas pelos lados, e a referência técnica do time, o Akram Afif do Al Saad, um jogador extremamente importante na fase ofensiva da seleção qatari. Como eu estava dizendo, os laterais esquerdos poderiam fazer uma dobradinha, ou seja, o Al-Braak e o Hamed poderiam jogar juntos. No caso, o Hamed, do Cultural Leonessa da Espanha, acabaria sendo um jogador que ficaria mais à frente, pelo lado esquerdo. Nós temos outras opções de pontas, como o Golda do Al-Arabi. Os pontas eles possuem uma importância muito grande porque eles fecham o corredor, auxiliando na parte defensiva, e na parte ofensiva acabam dando mais profundidade. E no ataque, jogando de forma mais isolada, o grande artilheiro Almoez Ali do Al Duhail, que tem como opção Montari do Al Garrafa. Finalizando a análise sobre o Catar, o craque é o Afif. A maior parte das jogadas passam pelos seus pés, é o jogador mais refinado, com maior referência técnica da seleção, e ele vai ser muito importante durante a Copa. O jogador para ficar de olho é o Almoez Ali, que é um dos grandes artilheiros da seleção qatari, e a revelação é o jovem lateral direito Al-Oui do Al Garrafa. Agora a Suíça, que tem uma base sólida com jogadores importantes, além de contar com uma renovação feita de forma muito gradual. O meio de campo tem opções e versatilidade, e os pontas são velozes e tem um centroavante que acaba sendo muito importante. O poder de decisão é a preocupação, principalmente quando enfrenta adversários mais qualificados. O técnico é o Murat Yakin e o goleiro escolhido é o Kobel, do Borussia Dortmund, da Alemanha, que é um goleiro que costuma salvar muito a seleção e ele acaba substituindo o Ian Sommer, que se aposentou. A zaga é formada pelo Elvedi, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e o Akanji, da Internazionale da Itália, que é um zagueiro que tenta sair jogando, tem uma qualidade maior no passe. Sobre os laterais, eles possuem funções diferentes. O Weidmer, do Mainz da Alemanha, ele avança mais para o meio, e o Rodrigues, do Betis da Espanha, é praticamente um terceiro zagueiro. O trio de meio de campo é formado pelo Freuler, do Bolonha da Itália, o Xhaka, do Sunderland da Inglaterra, que é referência técnica e capitão, e o Rieder, do Augsburg, e ainda há outras opções, como o Zakaria, do Mônaco da França, que pode ser inserido também na zaga, como um terceiro zagueiro, o jovem Manzambi, do Freiburg da Alemanha, que vem se destacando nessa última temporada, o Sol, do Sevilha da Espanha, e o Esbicher, do Pisa da Itália. É um meio de campo versátil para diferentes situações.
No ataque, nós começamos com os pontas Ndoye, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e Vargas, do Sevilha, da Espanha. São pontas velozes e importantes nas fases ofensivas e defensivas. E o centroavante é o Embolo, do Rennes, da França. E ainda há outra opção, que é o Amdouni, do Burnley, da Inglaterra. Agora, finalizando a análise sobre a seleção da Suíça, o craque é o Xhaka, um jogador que é referência há muito tempo no meio de campo da Suíça, tanto nas fases ofensivas quanto defensivas, então ele é praticamente o maestro ali da seleção. O jogador para ficar de olho é o Kobel, que agora finalmente se tornou o goleiro titular da seleção da Suíça após a aposentadoria do Sommer. E o jogador revelação que se destacou muito na última temporada pelo Freiburg é o Manzambi, que é um jogador muito importante que vai ajudar bastante a seleção da Suíça, não só nessa Copa do Mundo, mas no futuro. Sobre o palpite desse grupo, a Suíça é claramente a seleção mais forte do grupo e deve garantir uma vaga, e o Canadá vem se consolidando e pode obter um bom resultado contra adversários menos robustos como a Bósnia e o Catar. A Bósnia vai precisar fazer mais do que depender do jogo aéreo, e o Catar precisa mostrar mais futebol em comparação ao ciclo. E dessa forma nós terminamos mais uma análise da Copa. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.